acredito muito na criança, né, cara? Não Uhum. tem como tu ser um adulto diferente das experiências que tu viveu como criança. É óbvio que esse cara depressivo, ele chegou na idade adulta, mas ele passou coisas quando criança que talvez leve ele a ser Uhum. depressivo. Mas me comenta sobre a realidade infanto-juvenil aí. Uhum. A gente não tem muitos dados para comparar, às vezes, essas situações, né? Porque a própria percepção, né? Tem alguns diagnósticos, eu fiz minha tese de mestrado sobre transtorno do pânico. Transtorno do pânico é um diagnóstico recente. Então, quando tu vai ver lá, tu começa a ver descrições, tem transtorno do pânico descrito em 1500, em 1600, vários, cada um dava um nome diferente e Tinha, tal, tal. então, relatos desses ataques. Iguais, tu tá entendendo? Claro que como o transtorno do pânico é multifacetado, ele tem manifestações cardíacas, intestinais, então o cara, cólon irritável, outro coração, Aham. não sei das coisas, são descrições, né, antes da existência do diagnóstico, né? Então, eu acho que se atenta mais à questão das crianças hoje. Criança, a adolescência não existia até 1700, 1800, Revolução Industrial, né? né? Ela não existia, existia. não existia adolescência. Existia criança. E se você vê assim, as crianças também eram pintadas nos quadros lá, né, de 1500 e tal, como mini adultos, Aham. né? Não eram os aspectos eram como se fossem A fase não era valorizada. adultos. Então, essa comparação, eu talvez até tenha esses dados, eu não sei. A impressão que eu tenho é que algumas coisas, sim, a vida das crianças ficou mais complexas. As exigências, né, das crianças ficaram mais complexas. Por um lado, dizer assim, a criança, sei lá, na Idade Média, ela ia pastorear os bichos, né? Ia colher as frutas, trabalhava junto com todo mundo. Agora, não, criança tem que estudar. Só que daí criança tem que estudar, e aí eu vou misturar isso. Eu sei que essa é uma conversa meio middle class, assim. Criança tem que estudar, tem que jogar tênis, tem que fazer não sei o quê, balé, inglês, e daqui a pouco vira um trabalho isso. As crianças executivas. Tem algumas que são, é. E esse, assim, pô, mas lá, antes as crianças tinham mais precariedades, mas esse trabalho traz uma complexidade mental em que as crianças ficam disfuncionais, né? Então, parte do adoecer das crianças, eu acho que tem relação com essa sobrecarga. Social, uma causa social, então. Essa sobrecarga. Por outro lado, só para ficar no transtorno do pânico, assim, tu pega um adulto que tem uma crise de pânico, eu sempre faço isso, eu pergunto assim, vem cá, tu teve ansiedade, vou usar o termo técnico, ansiedade de separação quando criança? Claro que eu não pergunto assim. Ansiedade de separação é aquelas crianças que nos primeiros dias de aula tu leva, ela se agarra na mão da mãe e os pais têm que ficarem fazendo turno ali, esperando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ou essas crianças quando batem o sinal e a mãe não está esperando elas têm crise de ansiedade. Muitos desses adultos com pânico tinham ansiedade de separação. Então, esse sintoma que às vezes fica batido lá, ele é o pai do sintoma no adulto, né? Já tinha essa predisposição de vivenciar determinadas coisas de um jeito catastrófico, né? O toque. Tem muitas crianças que tem um transtorno obsessivo-compulsivo, né? O déficit de atenção, que virou um exagero, porque agora todo universitário tem déficit de atenção, que é um exagero. E dá-lhe Ritalina. Déficit de atenção não surge aos 18 anos.
déficit de atenção e tal. Mas, então é um exagero achar que todo mundo que toma Ritalina hoje para déficit de atenção tem déficit de atenção. Mas tinham a disfunção cerebral mínima. Era quando eu era criança, eram as crianças agitadas. Eram outros nomes. Então, essas crianças já existiam. Então, já existia depressão, já existia déficit de atenção, já existiam crianças, né? Já existiam enurese e tal. Então, fobias. Né? Não sei precisar se muito mais ou muito menos. Né? Muito mais. Mas já existia. Sim. Não é uma coisa... talvez uma outra pergunta que não é da minha área, autismo ou transtornos do espectro autista. Que eu vejo com muito mais frequência hoje e assim, né? São mais frequentes ou menos? Não, eu não diria. A intuição é dizer, tá muito mais frequente hoje, é alguma coisa, é a tela do computador e tal. A intuição é responder isso. Eu não respondo isso de um jeito categórico, porque eu acho que as crianças com transtorno do espectro autista, há 40, 50 anos atrás, elas ficavam escondidas. Elas não chegavam na escola, elas não apareciam, tu tá entendendo? Elas ficavam à parte, elas ficavam invisíveis no meio da comunidade, com aquelas famílias com 10 filhos e um tinha um problema, que se revezavam no cuidado. Então, os problemas não mudam tão rapidamente assim por... E surgem novos problemas rapidamente? Tendo a pensar que não. Tendo a pensar que muda-se a roupa. Uhum. Muda-se a roupa, a forma com que se apresentam os problemas. Mas pergunta meio boba, não sei, mas tu coloca isso na linha do tempo desde os homens da caverna? Tipo, esses